abrir as vossas Bíblias, irmãos, livro de 2 Reis, capítulo de número 6, versículo 8, a partir do verso 8. Seus servos e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. A palavra do Senhor, ela vai começar a nos mostrar lá no livro de 1 Reis, a partir do capítulo de número 17, que, glórias a Deus, aleluias, estava ali reinando sobre Israel. Os reinos já estavam divididos, como o reino norte Israel e o reino sul Judá, e ali reinava sobre reino norte Israel naquele momento o rei Acabe. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele era um homem muito idólatra, que ele servia a Baal e ele incitava o povo a adorar a Baal, que nós sabemos que não é o verdadeiro Deus. Então, diante daquele cenário de idolatria, aleluia, diante daquele rei que não servia ao Deus vivo, ao Deus Altíssimo, Deus, ele resolve levantar o profeta Elias para começar a falar com o povo. E Elias, ele foi ali muito usado por Deus. Ele se posicionou contra o rei Acabe e contra os profetas de Baal. Ele se posicionou como um verdadeiro profeta de Deus, que não temia o que poderia acontecer com ele sobre a vida dele. Glórias a Deus, aleluia. E ali, diante daquele cenário, Elias, ele desafia os profetas de Baal, né, para levar o holocausto até ali onde eles haviam se reunido. E ali ele faz um desafio. E nós bem conhecemos a história que o Senhor, ele consome aquele holocausto. O Senhor, ele desce com fogo ali naquele lugar, e ele mostra que ele é o verdadeiro Deus. E ali, diante daquela situação, os profetas de Baal, eles são entregues para serem mortos à espada pelo profeta Elias. E ali aqueles profetas, eles morrem. E ali, reinando Acabe, glórias a Deus, aleluias, ele tinha uma esposa que se chamava Jezabel. E aquela esposa foi saber que aqueles profetas de Baal, profeta daquele falso Deus ao qual eles serviam, que aqueles profetas foram mortos à espada pelo profeta Elias. Ela resolve ameaçar, ameaçar de morte o profeta Elias. E ali o coração dele teme, e ali ele se esconde dentro de uma caverna. E ali o Senhor, ele começa a falar com Elias. E muitas vezes, diante da situação, diante da morte, diante do medo, Senhor, a gente quer nos esconder, mas nós não conseguimos nos esconder do principal, que é o Senhor, do Todo-Poderoso Deus das nossas vidas. E ali o Senhor, ele vai falar com Elias na caverna. E ali o Senhor, ele lembra Elias, ele fala que ele reservou ali, que o Senhor está guardando outros 7.000 que não se dobraram diante de Baal, 7.000 que não se prostraram, que não se contaminaram com aquele falso Deus. Eu creio que ali, para dar um ânimo para Elias, porque ali ele estava com medo, ele estava se escondendo. E ali o Senhor, ele dá uma ordem a Elias para ele ungir mais para frente outros 2 reis, e ungir também o profeta, que seria o seu sucessor, o profeta que se chama Eliseu. E aí que nós começamos a entrar na história de Eliseu. É aí que começa, aleluia,
aleluias, glórias a Deus. O Senhor, aleluias, a projetar, a fazer planos sobre a vida de Eliseu. Glórias a Deus, aleluias. Santo é o Senhor. E ali, Elias, estando ali na caverna após a morte de Acabe, tem muitos acontecimentos, mas para dar uma resumida para chegar na história de Eliseu, né? Após a morte de Acabe, começa a reinar Acasias, que era o filho do rei Acabe. E ali aquele rei, ele fica doente. E ali ele, sendo idólatra, assim como o pai também era idólatra de Baal, queria naquele Deus falso, ele, mesmo ele doente, ele pede para consultarem a Baal para saber se ele ficaria curado daquela doença. E Elias, ele fica muito indignado com a posição daquele rei. Ele fala: por acaso não há um Deus vivo em Israel que possa te curar, que possa, aleluia, restabelecer a sua saúde? E ali Elias, ele profetiza contra a vida do rei Acasias, filho de Acabe, dizendo que ele não mais viveria, não mais se levantaria daquela cama, mas que certamente ele morreria. E ali o Senhor, ele faz se cumprir a palavra de Elias. E ali Acasias, ele acaba morrendo. Glórias a Deus. Diante da idolatria, diante de tantas coisas que nós vemos acontecendo aí fora, que está contra a palavra do Senhor, que está contra a vontade do Senhor, nós precisamos permanecer posicionados, mesmo que se levantem contra a nossa vida, assim como Jezabel se levantou contra Elias, ameaçando de morte. Nós precisamos permanecer firmes, permanecer fiéis, porque o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos livra da mão do inimigo. Glórias a Deus, aleluias. E ali Elias, após ele ficar indignado e profetizar contra a vida de Azaquias, e Azaquias morrer, o Senhor, ele tem algo para cumprir na vida de Elias. E ali o Senhor fala que iria levá-lo até o céu através de um redemoinho. Glórias a Deus, aleluias. No capítulo, já entrando em 2 Reis, no capítulo 2, a partir do versículo 9, a palavra vai nos mostrar que Eliseu, já estando ali com Elias, já aprendendo com ele, Elias indo para Jericó, Eliseu indo junto com ele, Elias indo para lá, Eliseu junto com ele, Elias ia para cá, Eliseu junto com ele, não se afastava dele, porque ele estava ali aprendendo a ser um profeta, como agir como um profeta, como se portar como um profeta, como se posicionar como um profeta. Glórias a Deus. E ali Elias, ele fala assim para Eliseu: antes de eu subir ao céu, me faz um pedido, já que eu vou para cá você vai, vou para lá você vai, o que você quer que eu te faça? E ali Eliseu, como um homem ousado, como um homem com visão espiritual, como um homem com desejo pelas coisas espirituais, ele pede que, aleluia, que haja porção dobrada sobre a vida dele, assim como havia sobre o espírito de Elias, que haja porção dobrada sobre a vida dele. Glórias a Deus, aleluias. E ali nesse momento começou o ministério, aleluias, de Eliseu como profeta, havia sido ungido, estava aprendendo. E ali quando o Senhor, ele desce com carros de fogo, aleluias, e cavalos de fogo, e Elias, ele é tomado, e ele sobe aos céus dentro de um redemoinho, e a capa dele cai, e ali está sobre Eliseu, ali está o poder e a glória, assim como o Senhor havia derramado sobre a vida de Elias, agora está sobre a vida de Eliseu, e ainda mais, assim como ele havia pedido, em porção dobrada. Glórias a Deus. O que será que nós estamos pedindo ao Senhor? Glórias a Deus. Será que nós estamos sendo um bom servo, uma boa serva do Senhor, assim como Elias, que as pessoas olham para a nossa vida e se inspiram e pedem ao Senhor ainda mais porção dobrada do que há sobre as nossas vidas para a vida delas? E será que como Eliseu, como servos, como aprendizes da palavra do Senhor, nós estamos pedindo, aleluia, coisas espirituais sobre as nossas vidas? Glórias a Deus. E ali Elias já havia sido tomado à força, o Senhor já havia retirado ele desta terra, e ali Eliseu se encontra
E ali o Senhor ele começa a realizar muitos milagres, assim como quando a palavra do Senhor vai nos dizer que Elias ele encosta a capa em um determinado momento, o lugar que eles precisam passar, ele coloca a capa sobre o mar e o mar se abre em dois. Assim também acontece com Eliseu. Ou seja, aquilo que ele pediu sabiamente, aquilo que ele pediu com sabedoria, o Senhor estava realizando sobre a vida dele. E nós possamos pedir ao Senhor sabedoria, aleluia, na hora de orar, na hora de pedir as coisas para o Senhor. Glória a Deus, para que o poder e a glória dele se manifestem sobre as nossas vidas. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que ali havia outros profetas, se eu não me engano, acho que a quantidade de 50 irmãos. A palavra do Senhor vai nos dizer que estavam ali, e ali eles viram também que quando Elias ele foi, aleluia, subiu, a capa de Elias ficou, eles viram aquilo que aconteceu com Eliseu, que o mar foi aberto, e ali eles puderam falar que o poder que havia sobre o espírito de Elias também estava ali sobre a vida de Eliseu. Aqueles homens puderam testemunhar, e ali ele começou, glórias a Deus, e ali eles espalharam aquela notícia, e aquele homem começou, aleluia, a ser ainda mais usado e ousado pelo Senhor. Após, glórias a Deus, alguns milagres serem realizados através da vida de Eliseu, a multiplicação da farinha, do azeite e muitos outros milagres, Deus começa a revelar coisas a Eliseu. E aqui onde nós vamos entrar, aqui no capítulo onde nós lemos, glórias a Deus, aleluia, capítulo 6, versículo 8, que o rei da Síria fazia guerra contra Israel. E ali a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus, ele revela a Eliseu os planos do rei da Síria. Glórias a Deus, aleluia. O Senhor ele começa a revelar a Eliseu os planos que o inimigo estava tramando contra a nação de Israel. Glórias a Deus. Quando nós sabemos o que pedimos ao Senhor, glórias a Deus, o Senhor ele nos revela coisas. Aleluia, o Senhor ele nos revela segredos que homens não imaginam. Porque o rei da Síria planejava lá. A palavra do Senhor vai nos dizer aqui, capítulo 12, que ele perguntou quando ele soube, aleluia, glórias a Deus, que o rei de Israel não estava ali naquela emboscada, naquele plano que ele havia armado. O coração dele se inquietou. E ali ele perguntou: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ou seja, ele achou que alguém dali do reinado dele, do palácio dele, tinha vazado a informação. Mas não, era apenas o Espírito Santo de Deus. Era a porção dobrada que Eliseu havia pedido. Era o poder do Senhor que estava sobre a vida de Eliseu, que havia revelado isso, que o homem não poderia falar. O Senhor ele está disposto a nos revelar mistérios, a nos revelar segredos, a nos dar visão espiritual. O Senhor está disposto a abrir a nossa visão. Basta nós, aleluia, nos posicionarmos, estarmos dispostos a receber. Porque Eliseu recebeu essa visão. Eliseu ele recebeu esse segredo do Senhor porque ele estava disposto. Ele se posicionou e ele pediu porção dobrada. E nós possamos pedir porção dobrada no Espírito do Senhor sobre as nossas vidas nesta noite, para que segredos sejam revelados, para que mistérios sejam desvendados sobre nossas vidas e através das nossas vidas, pelo poder do Espírito de Deus. Glórias a Deus, aleluia. E ali o rei ele não ficou contente com aquela situação, porque o plano dele havia sido frustrado, porque ele havia planejado uma emboscada ali contra Israel, mas o Senhor foi à frente e usou o servo dele revelando o segredo, revelando o mistério. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer que os servos do rei chegam até ele e falam: não, meu Senhor, não fomos nós, mas foi o profeta Eliseu. Porque a fama de Eliseu já estava correndo ali pela cidade, correndo por Samaria, correndo pelo território. Não porque Eliseu era melhor do que ninguém, mas porque sobre ele havia porção dobrada, porque sobre ele havia o Espírito de Deus. Aleluia.
e capturá-lo e trazê-lo até ele, até o rei. E ali eles falam que Eliseu já estava em Dotã. Então a palavra do Senhor vai nos dizer que o rei então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Ou seja, mais uma vez o homem, mais uma vez o inimigo, ele estava planejando, aleluia, uma emboscada para o homem de Deus, para o servo de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Mas o Espírito do Senhor estava com Eliseu. O Espírito do Senhor estava sobre Eliseu. E o Espírito do Senhor, ele está sobre a igreja. O Espírito do Senhor, ele está sobre a igreja, sobre a tua vida, para nos livrar das emboscadas do inimigo. E aqui a palavra do Senhor vai nos dizer, versículos à frente, que ali a cidade era tomada, a cidade era cercada por carros e cavalos, a pedido do rei. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o moço, o servo de Eliseu que estava ali com ele, ele se levantou muito cedo, acordou muito cedo e saiu. E ali ele viu aquela situação e ele temeu. A palavra do Senhor vai nos dizer que ele falou: ai meu Senhor, o que faremos? Nesse momento, o medo tomou conta do coração dele, porque ele ficou assustado, porque grande e numeroso era aquele exército que estava com carros e cavalos cercando aquela cidade. E ali Eliseu, como profeta, cheio do Espírito do Senhor, ousado, ele disse para o servo dele: não temas, não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Muitas vezes, irmãos, diante da dificuldade, diante da situação, a gente não consegue, se a gente estiver com a visão espiritual fechada, a gente não consegue visualizar, aleluias, a grandeza, aleluias, do livramento do Senhor que há sobre as nossas vidas. Porque aqui, o servo, ele ainda estava com a sua visão espiritual fechada. Ele estava olhando somente pela visão terrena, pela visão carnal, pela visão humana. E ali, por isso, o coração dele temeu. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Eliseu orou. E ele falou: Senhor, peço-te que me abra os olhos para que eu vejas. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. Ele já estava vendo, só que pela visão terrena. E a partir do momento que o homem de Deus, ele orou, o Senhor tirou as escamas, tirou toda a cegueira espiritual que havia sobre a vida do moço. E ele começou a enxergar pelo mundo espiritual. Ele começou a enxergar pela visão espiritual. E a palavra do Senhor fala que depois que o Senhor abriu os olhos dele, ele começou a ver que os montes estavam cheios de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Glórias a Deus, aleluias. Aleluias. Irmãos, a primeira visão espiritual, eu procurando na Bíblia, que eu pude entender pelo ministério de Eliseu, a primeira visão espiritual que ele teve das coisas espirituais foi quando ele viu Elias sendo tomado, e foi por cavalos e carros de fogo. E olha Deus aqui mais uma vez, com seus cavalos e carros de fogo. Só que dessa vez ele estava dando livramento para Eliseu. Aquilo que o Senhor ele te entregou no começo da caminhada vai ser suficiente para te sustentar até que a promessa do Senhor se cumpra. Aquilo que o Senhor ele te entregou no começo da caminhada, aquilo que ele te revelou no começo da caminhada, vai ser suficiente para te dar livramento. Aleluia. Glórias a Deus. Porque assim como Eliseu viu, quando Elias subiu, agora ele estava vendo, só que o Senhor agindo de modo diferente. Era a mesma visão, cavalos de fogo e carros de fogo, só que em situações diferentes. Porque o Senhor ele nos dá algo, ele nos entrega algo, e ele nos dá estratégia. Ele usa de diversas maneiras, ele usa de formas diferentes, aleluia, para que se manifeste o poder e a glória dele sobre nossas vidas. Aleluia! Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus. A palavra do Senhor nos mostra que quando nós temos visão espiritual,
está oculto. A visão espiritual, ela muda o nosso comportamento, ela muda o nosso pensamento diante da dificuldade, diante do momento ruim, porque aquele servo, quando estava com os olhos espirituais fechados, ele estava temendo. Mas quando o Senhor, Eliseu orou e o Senhor abriu a visão espiritual dele, todo o medo foi embora e veio do lugar a paz. O Senhor derramou a paz que excede todo entendimento. O Senhor, ele derramou o livramento. O Senhor, ele despertou o espírito dele, aleluia, trazendo paz e segurança para o coração daquele moço que agora começaram a ver os mistérios do Senhor revelados através da visão espiritual. Glórias a Deus. Quando nós estamos com a nossa visão espiritual aberta, o Senhor, ele nos dá paz para saber que Ele está conosco, mesmo se o inimigo estiver tramando, mesmo se ele estiver dando ordens para agirem, para nos capturar, para agirem contra as nossas vidas. O Senhor, ele está lá, derramando a paz dele e nos dando livramento. Glórias a Deus, aleluias. Nossos medos, os nossos anseios, eles não podem nos limitar de enxergar espiritualmente. Os nossos medos não podem nos cegar. Nós não podemos deixar com que os nossos medos nos ceguem espiritualmente. Porque aquilo que o Senhor tem para nos entregar, aquilo que o Senhor tem para nos revelar, é muito maior que todo medo, é muito maior que toda preocupação, é muito maior do que todo pensamento humano, do que toda expectativa humana, porque vai além, porque quando é coisa espiritual, irmãos, vai além de todo entendimento, vai além de toda sabedoria. Quando é espiritual, vai além de toda ciência, vai além de toda força humana. A palavra nos mostra que a visão espiritual que Deus nos dá coloca tudo em ordem. Quando o Senhor, ele nos dá a visão espiritual, ele nos dá a estratégia para fugir das ciladas do inimigo. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que Eliseu, ele orou ao Senhor pedindo para ferir aqueles homens que estavam ali para capturá-lo, ferir com cegueira. E assim o Senhor fez conforme a palavra de Eliseu. Glórias a Deus, aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer que ali Eliseu fala para eles que aquele não era o caminho nem a cidade, e ali os guia até Samaria. E ali Eliseu ora e pede para que os olhos daqueles homens sejam abertos, e assim o Senhor faz. Glórias a Deus, aleluias. Glórias a Deus, aleluias. O Senhor, Eliseu, ele profetizava e o Senhor, ele cumpria. Eliseu, ele falava e o Senhor, ele fazia. Glórias a Deus, assim como foi com Elias, porque ele foi ousado em pedir o dobro, em pedir mais. E nós não venhamos nos contentar com pouco não, irmãos. Que nós venhamos pedir mais. O Senhor já nos entregou, mas que nós venhamos pedir mais, pedir mais, pedir mais. Porque o mesmo Deus que nos dá mais é o mesmo Deus que nos dá estratégia para usar aquilo que nos deu. Quando nós pedimos mais do Senhor, quando nós somos ousados em pedir mais espiritualmente da parte do Senhor, o Senhor, ele faz coisas, aleluia, maravilhosas, coisas grandiosas que os nossos olhos carnais não podem enxergar. Mas quando toda escama cai, quando toda cegueira cai, e manifesta o poder do Senhor, aleluia, nós somos renovados, aleluia, nós somos edificados. Glórias a Deus, aleluia, pela porção que o Senhor tem nos entregue. Então que nós venhamos, aleluia, glórias a Deus, pedir para o Senhor: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais espiritualmente. Mas nós temos que estar dispostos para, quando o Senhor nos der mais, a usar aquilo que o Senhor nos deu. Porque Eliseu, aleluia, ele pediu o dobro, o Senhor deu o dobro, mas ele não ficou quieto não, ele não ficou parado não, ele foi lá multiplicar, ele foi lá, aleluia, glórias a Deus, curar, ele foi, aleluia, ser deixado, aleluia, ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Porque na mesma medida que nós pedimos, aleluia, e o Senhor
Senhor nos dá, nós temos que estar, aleluia, dispostos a realmente usar, porque o Senhor Ele vai cobrar um dia aquilo que Ele nos entregou. Então nós precisamos pedir, mas usar, aleluia, e o Senhor Ele vai nos dar. O Senhor Ele vai nos dar estratégia, o Senhor Ele vai nos dar sabedoria, a unção Ele já derramou e Ele tem ainda mais porção dobrada para derramar sobre a nossa vida, sobre a tua igreja nessa noite. Aleluia, glórias a Deus. Que nós venhamos, aleluia, glórias a Deus, ser usados pelo Senhor. Se for preciso profetizar, se for preciso, aleluia, influenciar, assim como Eliseu influenciou a vida daquele servo, daquele moço que estava seguindo, assim como ele foi influenciado pela vida de Elias, que nós venhamos ser um bom exemplo, que as pessoas possam olhar para nós e falar: aquela mulher, aquele homem, quando ora, o Senhor Ele ressuscita, aquela pessoa, quando ora, o milagre acontece, aleluia, porque o Senhor Ele está disposto a nos entregar. Assim como Ele entregou para Elias, Ele entregou para Eliseu, Ele entregou para aquele moço a partir do momento que Eliseu orou pela vida dele. O Senhor Ele está disposto a nos entregar. Então que nós venhamos receber da parte do Senhor aquilo que Ele tem reservado para cada um de nós. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.